Sinais do fim, capítulo 9 do material didático, na multiplicação da ciência. Daniel, capítulo 12, versículo 4, será feita uma profecia sobre o desenvolvimento da humanidade, né? Ele diz: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Ou seja, está sendo dito que as profecias de Daniel, elas não seriam entendidas totalmente naquele tempo, tá bom? E prossegue, né? Sela este livro até o fim do tempo. Ou seja, o que dá para nós entendermos é que só no fim do tempo alguém entenderá perfeitamente todas as coisas que estão escritas no livro de Daniel. Então, tem partes do livro de Daniel, por exemplo, nós percebemos hoje que ela determinou o ano da morte de Jesus. Seria na semana 69 das 70 semanas. Por isso a morte de Jesus bate ali próximo do ano 27, 29 da era cristã. Bom, naqueles dias parece que os próprios rabinos não interpretaram assim, ou se interpretaram, rabinos e sacerdotes, eles omitiram, talvez por medo de Herodes, tá bom? Mas era para eles entenderem pela profecia que o Messias seria morto na semana 69, ok? E havia referência de Daniel desde a ordem para edificar e reconstruir Jerusalém. Então, considerando essas datas, chega-se ao ano 27 a 29 como sendo o provável ano da morte de Jesus. Ele prossegue dizendo: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, esse texto que fala que a ciência se multiplicará, nós podemos ver um cumprimento dele de forma especial nesses últimos dias. O que nós estamos vendo a ciência fazer são coisas maravilhosas, desde um médico que opera uma criança que ainda está sendo gerada, ainda está no ventre da mãe. Essa criança descobre-se algum problema nela e eu vi médicos que fazem a cirurgia no ventre da mulher e depois fecha e a cirurgia está pronta, aquela criança já vai nascer sem aquele problema. Então nós vemos que a ciência ela avançou muito. No caso do coronavírus e do DNA, a ciência conseguiu identificar muitas coisas do DNA, eles só não conseguem saber com perfeição como que o organismo humano grava um código para significar que ele deve matar um determinado vírus, um determinado corpo que invadiu, né, a sua corrente sanguínea. Então, eles fazem o quê? Eles botam uma pequena parte do vírus do Covid-19, né, bota no material sintético ou injeta no organismo humano. O organismo humano estuda aquela estrutura molecular, descobre como matá-la e grava no DNA. Então, é um processo espetacular da ciência. Por outro lado, é um processo espetacular do organismo humano. Bom, para nós falarmos de resumo, falar da evolução científica, eu citei alguns exemplos aí de descobertas, né? Por exemplo, no ano 627, considerar que os romanos assimilam o açúcar em Constantinopla, eles desenvolvem o açúcar. No ano 700, a roda d'água move moinhos em toda a Europa, era o modo deles trabalharem, né? Em 810, Ibn Musa cria a álgebra na Pérsia e tem diversos avanços aí em diversos períodos. Hoje nós sabemos que depois disso vão surgir os grandes cientistas, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Newton, Isaac Newton, diversas descobertas os homens fizeram, ok? E coloquei aí como exemplo até 1978, quando nasce o primeiro bebê de proveta. Hoje nós temos avanços ainda maiores nesses dias. Avanços, às vezes até no mundo da guerra, para se proteger. Israel tem mostrado uma tecnologia
muito avançada para ele identificar todos os foguetes que estão sendo jogados sobre Israel. E diz que, assim, às vezes de 200 foguetes, só um explode realmente no solo. Os outros são explodidos no ar pelos drones israelitas. O comentário prossegue. A ciência realmente tem se multiplicado. Hoje é totalmente natural nós vermos notícias como: ciência pede verba para procurar vida em outros planetas. A verba servirá principalmente para montar um computador capaz de examinar 10 milhões de sinais de rádio ao mesmo tempo. Ou ainda, astronautas soviéticos cultivarão alimentos nas missões mais antigas. São notícias que, ouvidas há 30 anos atrás, geraria descrédito e muitos risos. Uma grande prova de que a ciência tem se multiplicado está no fato de, no século passado, século XIX, ter havido um total de 4.000 invenções. Hoje são registradas 4.000 invenções por dia no mundo. Então, em um século, você registrou 4.000 invenções no século XIX. Hoje em dia, são registradas 4.000 invenções por dia. E nós temos desde o exemplo de um celular. As pessoas consideram comum você pegar um celular, fazer um filme, né, e transmitir esse filme pelo ar, pelo espaço. Uma foto, e você transmitir essa foto pelo espaço, usando as correntes elétricas. As pessoas consideram isso comum, principalmente aqueles que já nasceram nessa era da tecnologia. Mas esse é um avanço espetacular. Nós comparamos, por exemplo, na história, quando, eu não me lembro agora o nome do corredor grego, que ele precisou correr para anunciar a vitória do grego sobre os persas na batalha de Maratona, e ele correu cerca de 500 quilômetros no total. A corrida final foram de 42 quilômetros e ele acabou falecendo, né? Então a gente diz, se ele tivesse a tecnologia de hoje, se conhecesse as correntes elétricas, o que ele faria? Ele faria um vídeo e mandaria lá para o rei da Grécia dizendo: olha, vencemos a batalha, não precisaria correr tanto. Ou como os europeus que vinham aqui nas Américas, nós sabemos que demorava 30 dias para um navio cruzar o Oceano Atlântico. Então, quando Pero Vaz de Caminha fez a primeira carta para noticiar que encontrou uma terra, né? Existe aquela suspeita que eles já sabiam para onde eles estavam vindo. Na verdade, se ele tivesse os recursos que ele tem hoje, Portugal veria essa descoberta pela televisão. Bom, nós temos a situação hoje que a NASA diz que o homem já foi em Marte, que o homem já foi na Lua e que o próximo passo seria Marte. É uma tecnologia, vamos dizer, espetacular se eles conseguiram isso. Em relação à Lua, eu tenho dúvida. Por quê? Existe uma foto feita na Lua que aquela é, sem sombra de dúvida, falsa. E se aquela é falsa, o que mais existe de falso naquela imagem? Bom, nós temos lá uma foto que eles colocaram um astronauta na Lua e bateram a foto dele com a Terra aparecendo ao fundo. Ou seja, ele está na Lua e está vendo o planeta Terra. Só tem um problema com aquela foto. Eles colocaram a Terra na mesma proporção que eu vejo a Lua aqui da Terra, né? Como se fosse do mesmo tamanho. Eles esqueceram que a Terra ela é muito maior que a Lua. Então tinha que aparecer uma bola cerca de 4 vezes maior do que a Lua, né? Então apareceria o astronauta e uma bola bem grande atrás dele, sendo o planeta Terra. Aquela foto ali é fraude, não tem como, não adianta. E tem uma outra imagem também, se vocês procurarem no YouTube, eles andando de bugre na Lua, de um carro lá na Lua com pneus de borracha, tudo, um carro a combustão, todo veículo que o homem fabrica é a combustão. Esse carro não tem como funcionar na Lua. E lembrando que a temperatura da Lua
são cerca de 107, 130 graus Celsius. O homem, ele não tem nada que funcione nessa temperatura até o dia de hoje. Nenhuma bateria consegue funcionar a 100 graus Celsius. Ela queima, dá problema. Não tem como o homem fazer isso hoje. Como que os Estados Unidos fizeram lá em 1969? Eles dizem que foram 6 vezes à Lua, né? Numa dessas viagens tem essa dele andando de bugre, tirando foto da Lua. Então existe sim uma suspeita de que tudo aquilo ali foi um engano. Essa suspeita aumentou quando o presidente russo ameaçou abrir uma investigação sobre a ida dos Estados Unidos à Lua. Será que realmente eles foram? Quando ele ameaçou abrir essa investigação, estava numa intriga, Estados Unidos e Rússia, os Estados Unidos voltou atrás na intriga e tal, e botou panos quentes, tá ok? Mas que existe a suspeita de uma mentira, existe. Bom, no geral, a ciência alcançou muitos recursos, um grande avanço. Só para finalizar, um dos últimos avanços espetaculares aí da ciência foi a de Steve Hawking, né? Ele, antes de morrer, ele matou uma última proposta científica para a origem do universo. Ele publicou um artigo 10 dias antes da morte dele, e o artigo dizia que a proposta que os cientistas tinham para explicar a origem desse universo, já que ele não é eterno, está provado pela teoria do Big Bang que ele não é eterno, ele começou. Então, como ele começou? Segundo o que os cientistas propunham, é que esse universo ele teria surgido a partir de outro universo. Essa teoria é chamada de multiverso, pois Steve Hawking disse para a ciência esquecer essa teoria. E ele diz, se ela for verdadeira, vocês nunca terão como provar. Eu não tive como provar, né, que essa teoria é verdadeira. Então abandonem essa teoria. Então foi um avanço científico interessante, principalmente para nós cristãos e criacionistas, né? Porque nós sabemos que o universo, na verdade, veio existir pela palavra de Deus, veio existir por ordem de Deus.